Steve Jobs, Quentin Tarantino, Cristiano Ronaldo e o Elon Musk. Esquece esse último. Todas essas pessoas que eu citei têm um fator em comum: elas cagam dinheiro. Não que seja mentira. Mas todos esses são reconhecidos por sua constante busca pela perfeição. Mas o que isso significa? Bom, é óbvio que não existe uma resposta concreta para essa pergunta. Algumas pessoas respondem que a perfeição é relativa, outros dizem que ela não existe, que é apenas uma ideia, mas uma coisa é garantida: vira e mexe na sua vida, você já deve ter se cobrado muito para fazer qualquer atividade que seja. Quantas vezes você adiou o início de algo novo, iludindo-se com a ideia de que o momento perfeito estava prestes a chegar, esperando uma condição perfeita que nunca chega? Isso é o perfeccionismo em ação. É uma armadilha que muitos caem sem perceber. A busca implacável por padrões elevados é prejudicial e nos prende a um ciclo de adiamento e autocrítica. E surpreendentemente, ainda há quem veja essa palavra como um elogio, sem perceber o peso que ela carrega consigo. Perfection. Então, independente da perfeição ser uma ideia ou relativa, a busca pela perfeição gera o perfeccionismo, que por sua vez, na maioria dos casos, nos leva para um lugar. Se você está familiarizado com esse assunto, não deve ser surpresa que essas palavras estejam ligadas. Procrastinação é o processo de deixar para depois, para outro momento. Adiamento, delonga, protelação. A correlação entre a procrastinação e o perfeccionismo é um fenômeno relatado faz muito tempo. Mas por agora, vamos dar uma olhada em um dos maiores inimigos de quem é perfeccionista, se não o maior. A procrastinação pode surgir em várias formas, desde coisas pequenas, como começar a academia, começar uma dieta, até tarefas mais ambiciosas, como aprender uma nova língua ou finalmente ler aquele livro que você queria. Mas eu não quero me aprofundar muito no assunto da procrastinação em si. Além do mais, tem vários vídeos aqui no YouTube de gente especializada pra ajudar você, caso você sofra realmente com isso. E esse não é o foco do vídeo. Porém, eu acho que vale citar aqui um ótimo exemplo que eu vivi recentemente. Eu tava tentando escrever o roteiro desse vídeo já faz mais de 4 meses. Eu comecei a escrever ele no ano passado. Eu apaguei tudo, comecei do zero mais 5 vezes, criei mais de uma versão pra esse vídeo, e então eu percebi que eu não tava chegando nunca na qualidade que eu queria. E qual foi a solução que eu encontrei? Depois eu termino. Esse depois viraram dias, que viraram semanas, e então se tornaram meses. E curiosamente foi depois desse tempo que surgiu a ideia pra esse vídeo. Esse vídeo originalmente não seria sobre perfeccionismo. E toda essa luta pra tirar do papel esse projeto, a princípio tinha um nome. E foi depois desses meses todos que eu percebi que era outra coisa que estava me atrapalhando. Uma coisa que eu entendi na marra e que me ajudou muito a superar isso e finalmente permitiu que eu finalizasse esse vídeo que você tá vendo, foi essa frase que eu ouvi em algum lugar E eu infelizmente não anotei na hora quem disse, mas foi algo do tipo: o perfeccionismo não é o caminho, ele está no seu caminho. Mas o ponto é que os perfeccionistas usam a procrastinação como estratégia de sobrevivência contra danos emocionais que podem surgir com o eventual fracasso. E eu não sei se você sabe, mas ficar se rotulando como uma pessoa procrastinadora é uma mentira. E além de condicionar o seu subconsciente a acreditar e, consequentemente, agir de acordo, você não é procrastinador. Você desenvolveu o hábito de procrastinar. Pensa sobre isso. O perfeccionismo não é o segredo do sucesso que muitas vezes pensamos erroneamente que seja. O perfeccionismo socialmente prescrito pode ter profundos impactos sobre a nossa saúde mental. E embora eu tenha acabado de destacar um de seus aspectos negativos, ainda há muitos outros efeitos colaterais para quem tem esse traço de personalidade. Já faz um bom tempo que realizam estudos a respeito do perfeccionismo e todos constatam as mesmas coisas. O perigoso lado ruim de ser perfeccionista. Ser perfeccionista pode trazer sérios prejuízos à saúde. Pesquisas revelam porque o perfeccionismo não é um bom defeito. O resumo é que o perfeccionismo tem uma forte correlação com danos mentais e emocionais. E uma análise mais profunda está associado a depressão, ansiedade, burnout, dismorfia corporal e anorexia. Eu nem sei o que essa última significa. E esses mesmos estudos indicaram uma resistência nessas pessoas em buscar ajuda profissional, já que isso significa a admissão de uma falha, ou seja, uma imperfeição. Misericórdia. E como se não fosse suficiente, o portal do History Channel afirmou que hoje há uma epidemia oculta do perfeccionismo. De uma perspectiva geral, o perfeccionismo nunca fez bem a ninguém, porque o perfeccionismo não é apenas o estabelecimento de altos padrões de desempenho que impomos em nós mesmos. Essencialmente, ele é o padrão que acreditamos que os outros esperam de nós, o que nos faz ficar na defensiva a vida inteira, frequentemente baseado em uma vergonha que temos de nós mesmos, porque o perfeccionismo é como uma máscara para a insegurança, é ter medo de não estar bom o suficiente, medo do que as pessoas vão falar e do que elas vão achar.
perfeccionismo destrói a sua produtividade, deixa você mais estressado e muitas vezes não passa de uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Se há 9 anos atrás, quando eu comecei, eu tivesse tido acesso a todas essas informações, eu estaria paralisada. Por causa do perfeccionismo. Hoje nós temos acesso a tanta informação que, ao invés de isso nos impulsionar pra frente e executar o que quer que seja necessário, o efeito reverso acontece e nos retarda, porque sempre temos uma desculpa pra aprender algo novo amanhã, antes de realmente começar. E com essa frase eu inicio o próximo capítulo. A nossa cultura ocidental tá permeada de fantasias perfeccionistas. Ela valoriza o excepcional e o extraordinário e reprime a imperfeição. E como eu falei anteriormente, o acesso fácil e abundante à informação na era digital tá contribuindo significativamente pro aumento do perfeccionismo. Com a internet fornecendo uma vasta gama de recursos e exemplos de sucesso, as expectativas individuais têm sido constantemente elevadas. Nas redes sociais, onde as pessoas compartilham suas realizações e melhores momentos, é fácil de se comparar aos outros e de se sentir inadequado. Essa constante busca por excelência pode levar à procrastinação, ao medo do fracasso e à exaustão mental, alimentando assim o ciclo prejudicial do perfeccionismo. O medo de não atender aos padrões elevados que se impõem e a constante sensação de que nunca é suficiente podem levar as pessoas a se esforçar ainda mais para alcançar a perfeição, em um ciclo que parece nunca ter fim. Os chefes, por exemplo, costumam dizer que não aceitarão da sua equipe nada menos do que a perfeição, ou que apenas o melhor será suficiente. Em teoria, realmente parece algo bom, mas na verdade ignora a premissa de que, para nos aprimorarmos, precisamos errar. E é uma pena isso ser uma prática comum ainda nos dias de hoje, visto que já existem estudos que comprovaram que esse medo de perder o emprego empurra todos os trabalhadores rumo a um nível cada vez mais insuportável de dedicação e pressão pela excelência. E essas práticas no ambiente de trabalho estão tendo como consequência os fenômenos de quiet quitting e great resignation, que surgem do questionamento do quanto essa cultura vale a pena. O que é bem triste, na verdade, pois pesquisas já mostraram que os colaboradores de empresas que conseguem ter uma vida mais equilibrada são mais produtivos do que aqueles que entram em burnout. A própria cultura do consumismo tem uma relação com o perfeccionismo, porque já que a economia precisa de uma expansão contínua, eles sempre lançam novos produtos e serviços, o tempo todo alimentando a percepção de que estamos ultrapassados e velhos, o que sempre nos leva por uma busca de algo novo, que acreditamos ser fundamental pra vida. O que a gente sabe no fundo que não é verdade. Exemplo disso é a última vez que você trocou de celular. É muito provável que ele nem sequer tivesse algum defeito ou mau funcionamento, mas mesmo assim você sentiu uma necessidade de comprar uma nova versão. Na nossa cultura atual, a ciência já registrou diversas origens para o perfeccionismo, e eu vou citar aqui algumas delas. O primeiro é o perfeccionismo social, da vergonha. A vergonha social pode surgir de experiências de julgamento ou rejeição pelos outros, levando as pessoas a buscar a perfeição como uma forma de evitar tais emoções negativas. A segunda é o perfeccionismo familiar, da aprovação dos progenitores. O perfeccionismo também pode se originar no ambiente familiar, onde a busca pela aprovação dos pais ou cuidadores pode levar a uma pressão para atender a altos padrões e expectativas. E eu acho que era de se esperar, mas... O terceiro é o perfeccionismo nas redes sociais, a aprovação pela aparência. Eu acho que em pleno 2024 praticamente todo mundo já sabe das diversas desvantagens que existem só de você usar uma rede social. Mas eu não quero me aprofundar nesse assunto, já que eu tenho uma ideia de vídeo futuro só sobre esse tema de rede social. Mas o que eu quero citar nesse vídeo é sobre como nas redes sociais existe uma cultura de exibição de uma versão idealizada de si mesmo, o que pode levar as pessoas a se esforçarem para alcançar e manter essa imagem perfeita aos olhos dos outros, buscando validação e aprovação online. Essa comparação que nós fazemos quando vemos alguém mais rico ou mais bonito é uma das maiores causadoras por essa incessante busca pela perfeição atualmente. E eu nem preciso falar dos diversos estudos que indicam que isso está levando a problemas emocionais preocupantes, levando inclusive a Eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, então... ir de Americanas, ir de Comes e Bebes, ir de Vasco da Gama. Um outro exemplo recente é que nesses últimos anos ficaram empurrando tanto pra gente isso de ficar rico com dropshipping, PLR, ou o que seja. Jogaram tanto nas nossas caras que somos ratos que estão em uma corrida e que não seremos felizes se tivermos um trabalho normal. Isso muito provavelmente mexeu com a sua cabeça. Você talvez até tenha tentado fazer isso que os vendedores de cursos fazem. Além de tudo isso serem falácias pra vender mais curso pra gente, a vida perfeita não existe, cara. Como eu falei no capítulo 2 desse vídeo, a perfeição é relativa. Ou uma ideia, tanto faz. Por que precisamos ser excepcionais para progredir? Por que mediano se tornou uma palavra ruim? Essa é a sua ideia de sucesso? Acho que ser o melhor músico do século XX é a ideia de sucesso de qualquer um. E ainda assim, o sucesso é quase sempre atribuído à excelência e à perfeição. Mas por que tem que ser assim?
Esse capítulo é dedicado a mostrar exemplos inspiradores de pessoas que superaram o perfeccionismo e alcançaram o sucesso. Porque nesse mundo onde a busca pela perfeição é sinônimo de um padrão inatingível, essas histórias ilustram a coragem e a sabedoria de deixar de lado as expectativas irreais em prol do crescimento pessoal e profissional. O primeiro que eu separei foi o Walt Disney. E você pode estar se perguntando, Nossa, o Walt Disney, o mestre da animação e da criatividade, ele realmente lutou com o perfeccionismo? E é verdade, embora ele seja frequentemente associado à perfeição em seus filmes e criações, a sua jornada pessoal revela uma luta constante com o perfeccionismo. É verdade que ele era notoriamente exigente em relação ao trabalho e muitas vezes insatisfeito com os resultados. No entanto, Disney aprendeu a canalizar seu perfeccionismo de maneira produtiva, em vez de deixar que o paralisasse. Antes de criar a Disney, o Walt Disney enfrentou diversas rejeições. Exemplo notável foi quando ele foi demitido de um de seus primeiros empregos em um jornal por falta de imaginação e boas ideias. Essa rejeição poderia ter desencorajado muitas pessoas, mas ele usou isso como motivação para continuar buscando seus sonhos. O segundo que eu separei foi o Sylvester Stallone. O nosso eterno Rocky Balboa não apenas superou inúmeras rejeições e dificuldades financeiras, mas também venceu o perfeccionismo. Não bastando seu personagem ser uma representação perfeita quando se trata de determinação, coragem e perseverança, Stallone venceu o perfeccionismo ao recusar a oferta de venda do roteiro de Rocky, a menos que ele fosse o escolhido como protagonista. Ele reconheceu a importância de não apenas criar uma história poderosa, mas também de interpretar o papel principal com autenticidade e paixão. Ao fazer essa escolha, ele desafiou as expectativas convencionais de Hollywood, optando por seguir sua visão artística em vez de ceder à pressão externa. Essa decisão ousada não só demonstrou sua determinação, mas também refletiu sua vitória sobre o perfeccionismo. O filme Rocky até hoje é um marco na indústria do cinema, e não só lançou o Sylvester pra fama, como a história inspiradora dele ressalta a importância de desafiar normas e confiar em nossa visão para alcançar o verdadeiro sucesso. Enfim, eu não vou ficar muito tempo aqui citando pessoas famosas. A mensagem que eu queria passar é que, sim, dá pra vencer o perfeccionismo, e dependendo de quais são seus objetivos de vida, ele é o seu maior inimigo. Finalmente, um oponente digno. O que nos leva, portanto, para a conclusão do vídeo. O maior problema do perfeccionismo é que os perfeccionistas não percebem que esse é o problema. A maioria acha que o perfeccionismo simplesmente é natural, por conta do ambiente, e alguns ainda vão além, pois acham que o perfeccionismo é desejável. No entanto, eu acho que ao longo do vídeo dá pra entender que buscar a perfeição pode ser bem prejudicial. Acho que agora é uma boa hora pra deixar uma recomendação de livro. O nome dele é A Armadilha da Perfeição. Esse livro foi inclusive minha fonte principal pra fazer esse vídeo, e ele fala... Bom, basicamente sobre tudo que eu falei nesse vídeo, mas é bem mais aprofundado, né? Além do mais, esse vídeo aqui basicamente foi um resumo dos estudos realizados pelo autor, de uma forma mais comestível, pra você aí que não consegue ler nem meio livro por ano. E sim, todas essas citações que aparecem no decorrer do vídeo são do Thomas Curran, o autor do livro. Bom, se você quiser comprar esse livro e me dar uma moral, eu vou deixar um link pra compra aqui embaixo na descrição. Enfim, de volta ao vídeo. Mas, respondendo a pergunta do capítulo, o perfeccionismo tem cura? Se você quer curar somente você mesmo do perfeccionismo, existem sim possíveis estratégias pra se tomar. E eu vou botar aqui uma que eu pesquisei muito sobre, e que aparenta ser a mais eficiente, visto o número de pessoas que mudaram de vida por conta dessa estratégia. E o nome dela é... A estratégia dos 70%. A estratégia dos 70% envolve a adoção de uma mentalidade realista, reconhecendo que na maioria das situações, buscar e alcançar cerca de 70% de excelência é suficiente para atender às necessidades. E esses 30% faltantes são excessivos e desnecessários. E essa estratégia é eficiente, pois implica em aceitar que é normal cometer erros e que buscar a perfeição absoluta pode ser exagerado e dispensável. Ao definir esses padrões mais realistas, o indivíduo pode reduzir o estresse e a ansiedade, concentrando-se na progressão, na aprendizagem e no crescimento pessoal. Porque se o objetivo é a saúde mental, não tem outro caminho senão nos aceitar como somos e entender que o bom é suficiente. A oposição vai ser grande, mas a recompensa também. O foco deve ficar no processo, no aprendizado e na satisfação, e não nos resultados, como prêmios e status. Além do mais, se você foca no processo, essas conquistas geralmente se tornam resultados naturais. Só uma coisa que eu adicionei em cima da hora. Se você suspeitar que o seu problema seja toque, esse capítulo do vídeo provavelmente não vai te ajudar muito. Ou talvez ajude, eu não sei. Porque aí seria um transtorno diagnosticado, não é como o perfeccionismo. No seu caso, a psicoterapia seria a melhor alternativa mesmo. Bom, eu achei importante citar isso aqui no vídeo, valeu. Mas quando falamos de tentar curar a cultura atual do perfeccionismo, é necessário um esforço coletivo muito grande. Pois como eu falei, a nossa cultura hoje é perfeccionista. Os erros são inaceitáveis e vistos como algo inadmissível. Portanto, existe sim uma necessidade de encorajar uma cultura de aprendizado contínuo, onde os erros iniciais são vistos como uma oportunidade de crescer e melhorar, ao invés de falhas intoleráveis. Então erre, concentre-se no básico, prepare-se para melhorar pouco a pouco, a dar um passinho de cada vez, porque quando você foca no processo e não no resultado, você não tem que se preocupar de estar perfeito ou não. Confie no processo. E que esse vídeo também sirva de lição para mim mesmo. Eu que fiquei focando apenas no resultado e não no processo.
E ainda assim, apesar de eu ter feito um vídeo inteiro sobre a beleza da imperfeição, eu sinceramente ainda acho que esse vídeo não tá do jeito que eu queria. Ainda tem alguns trechos que eu acho que eu poderia ter feito melhor, sabe? Mas, sinceramente, que sirva de lição.